senhor descreve a atuação da Lava Jato, a atuação do Ministério Público, Polícia Federal, Juiz Sérgio Moro, como que o senhor descreve? Bem, é muito importante esclarecer para a sociedade civil, né, que todo e qualquer ato ilícito precisa ser investigado. E quaisquer pessoas responsáveis por esses atos devem ser punidas, mas desde que sejam respeitadas as regras processuais e as regras de direito material. O que é absolutamente intolerável é quando existe um desrespeito a uma regra de procedimento, quando existe um desrespeito ao devido processo legal, né? Quando se vulgarizam prisões processuais, prisões antes de condenação, né? Ainda que o propósito, ainda que a finalidade seja uma finalidade em tese nobre ou com um bom propósito. Então eu vejo com uma preocupação muito grande, não só por conta da Lava Jato em si, mas por conta da herança ou das heranças dos precedentes da Lava Jato em relação ao sistema processual no Brasil. Nós estamos vivendo anos de processo, né, bem complexos. Há um autor chamado Paulo César Busato que fala que a vida é feita, as garantias no processo funcionam como um pêndulo, com avanços e retrocessos. Né? Há um retrocesso nas garantias fundamentais absurdo, né, e que vai demorar muito tempo para poder se recompor, para poder as coisas voltarem ao estado minimamente razoável para o funcionamento do regime democrático. Existem várias linhas de raciocínio. Existe um inconsciente coletivo, que é o que a sociedade civil enxerga muitas vezes através dos meios de comunicação. E existe o que é, entre aspas, o certo e o correto. Como você analisa esses três assuntos dentro justamente da Operação Lava Jato? Bem, o direito penal ele é um direito que desperta paixões na comunidade, né, na sociedade. Muito dificilmente você vai ouvir um discurso apaixonado, né, com todo respeito, por exemplo, para falar de outras áreas do direito. Mas o direito penal verdadeiramente é um discurso apaixonante. O grande problema é que, por vezes, justamente por ser apaixonante, ele tira o senso, né, daquilo que é o correto a ser feito. Né? E em muitos casos é necessário que, sobretudo as pessoas da área, as pessoas que têm conhecimento técnico, exerçam aquilo que nós chamamos de discurso contra-majoritário. Né? Então, por vezes, a vontade geral, por vezes a vontade da maioria, por vezes a vontade da coletividade, não é exatamente amparada pelas melhores soluções e pelas melhores regras jurídicas. Né? Vou lhe dar um exemplo bem simples, né? Bem trivial até. Se hoje nós fizéssemos um referendo para aprovar a pena de morte, muito possivelmente a pena de morte seria aprovada no Brasil. Né? Mas nós estamos num grau de evolução, de civilização, que nós entendemos que a pena de morte é algo dantesco, é uma barbárie. Né? Então, esse discernimento... Né? Hoje existem autores e professores que dizem que o processo penal ele tem uma espécie de separação, de divisão, quase que com a paixão de torcida de futebol. Né? Então, esse discernimento de dizer para as pessoas, olha, tal coisa não pode ser feita desse jeito, tal prerrogativa processual não pode ser desrespeitada, esses esclarecimentos é fundamental que a sociedade civil tenha. Agora, volto a dizer, é óbvio que ninguém em sã consciência vai fazer um discurso de ódio, de defesa e impunidade, muito pelo contrário. Né? As pessoas podem e devem ser responsabilizadas, desde que respeitadas as regras do devido processo legal. Um assunto também dentro da Lava Jato é a questão da delação premiada. Né? Inclusive o senhor citou, acho que foi uma entrevista à Folha de São Paulo, sobre a questão do seu cliente Gedeu, ele não existia possibilidade nenhuma de acordo de delação premiada. Bem, o que eu disse e reiterarei sempre é que não há chance de o Gedel Vieira Lima fazer delação pelo principal fato de ele não ter o que delatar. Né? Então não é que se pense numa delação no segundo momento ou lá na frente. Como não há o que delatar, porque ele não participou de atos ilícitos, não há por que se pensar em delação. O que é importante que os colegas todos saibam, né? Às vezes a gente fica discutindo as coisas meio que com o sexo dos anjos. Né? As pessoas falam, não, porque delação é ética, delação não é ética, delação é certa, delação não é certa. Eu penso de uma forma muito pragmática e objetiva. Existe uma lei que trata de delação premiada no Brasil. Eu acho que o mínimo que se pode esperar, o mínimo que se pode querer é que essa lei seja cumprida. Eu trato disso com os meus alunos, na pós da Faculdade Baiana de Direito. É necessário, né, que a lei seja respeitada. Então, quais são as alternativas que a lei prevê para um réu delator? A lei usa o termo colaboração, mas eu uso sempre o termo delação mesmo, porque em essência é uma delação. Né? Quais são as consequências? Ou redução de pena de até 2/3, ou perdão judicial.
Então, essa solução aí que tem sido usada de dar 16 anos de regime semiaberto domiciliar, 17 anos de regime semiaberto especial, isso não tem previsão legal. Então, todas as delações, todas sem exceção, delações da Operação Lava Jato, todas são ilegais. Porque as consequências trazidas por elas estão desatendidas pela lei. Não é por outro motivo que o artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Qualquer juízo, qualquer tribunal no país só pode aplicar uma pena se a pena estiver prevista em lei. Como estas penas que vêm sendo aplicadas em sede de acordo não estão previstas em lei, de fato, todas essas delações estão desrespeitando frontalmente o princípio da legalidade.